E aí pessoas, hoje é um belo dia para gravar um vídeo. E como eu já fiz um vídeo sobre o Tom Hardy, o ator que vai fazer o novo Venom, nada mais justo do que fazer um vídeo sobre o Venom em si. A história dele é muito bacana, vem desde alienígenas até chocolate. Então, sem mais delongas, se acomoda e vamos lá. Eu sou o Raul e você está no canal Codec, aquele canal para quem gosta de games, séries, filmes e muito mais desse universo da cultura pop. Sejam muito bem-vindos! O Venom, e eu digo Venom porque ele ainda não é o Venom, ele é membro de uma raça de simbiontes alienígenas que levam o mesmo nome do seu planeta natal, Clintar. Eles são formados de uma mistura orgânica, meio viscosa e líquida, tipo uma moeba alienígena. Mas devido à sua natureza, para sobreviver, esses Clintar precisam se unir, se fundir, por assim dizer, com um hospedeiro, com outros seres. E em troca, eles concedem a esses hospedeiros grandes poderes. E aí que está a jogada. Como essa parceria é uma simbiose, tanto o simbionte quanto o hospedeiro compartilham as memórias, as emoções e os seus desejos e tudo mais. Por esse motivo, os Clintar devem escolher um hospedeiro que seja de boa índole, um ser com grande valor moral. Caso contrário, ele acaba se corrompendo, porque assim como ele oferece grandes poderes para o hospedeiro, ele também intensifica os sentimentos, o desejo. E eles possuem consciência coletiva. Infelizmente, o Clintar, que futuramente vai se tornar o Venom, ele acabou se fundindo com um alienígena que não era um cara muito bacana. Ele só dizimou um planeta inteiro, só, pouca coisa. Isso fez com que o simbionte se tornasse um predador viciado em raiva. E isso acabou tirando ele da consciência coletiva dos Clintar e exilando ele para o mundo de batalhas. Numa saga de 84 chamada Guerras Secretas, vários heróis e vários vilões foram enviados ao mundo de batalhas pelo Beyonder. Ele só queria saber quem é que ia vencer a guerra entre o bem e o mal. E numa dessas batalhas, quem estava lá? O amigão da vizinhança, o Cabeça de Teia, o Homem-Aranha. Em uma das suas batalhas, ele rasga o seu uniforme e encontra a esfera onde o Venom, o futuro Venom, está encapsulado, ele está enclausurado lá. E ao tocar nessa esfera, ele é envolto pelo simbionte que torna aquele uniforme preto dele, que na minha opinião é um dos mais massa que ele tem. E esse uniforme parecia dar para ele um estoque inesgotável de teias mais fortes ainda do que ele já tinha naquele outro uniforme. E até aí tudo bem, né? O Homem-Aranha voltou para a Terra, tá lá de boa. Só que com a ajuda do Dr. Reed Richards, que é o Senhor Fantástico, ele descobriu que aquele uniforme massa pra caramba dele, que dava um vigor tremendo para ele, na verdade não era uniforme coisa nenhuma, e sim um organismo vivo que estava ali tentando se unir de uma vez por todas com ele. Eventualmente o Homem-Aranha consegue se livrar do simbionte que estava tentando se fundir com ele, tocando um sino de uma igreja lá. E nessa mesma igreja estava o Ed Brock. O Ed Brock, na época, era um ex-repórter do Clarim Diário que, por culpa do Homem-Aranha, que sem querer, querendo, desmentiu a matéria dele, ele perdeu o emprego, perdeu a namorada, foi humilhado. Ou seja, eu não preciso nem dizer que o Ed Brock tem um ódio danado do Homem-Aranha. E o simbionte, sentindo isso, ele viu uma oportunidade de união ali. Por quê? Como o Ed Brock tem aquele ódio do Homem-Aranha e o simbionte estava naquela dorzinha de cotovelo porque foi rejeitado pelo Peter Parker, os dois se juntaram e aí sim nasce o Venom. E devido a esse ódio em comum que os dois têm pelo Homem-Aranha, o simbionte deu ao Ed poderes bem similares ao do Homem-Aranha. A história tá ficando massa, né? Então aproveita essa pequena pausa aqui, vai lá e deixa o seu joinha. Já deixou? Beleza, então vamos que vamos. E já que eu toquei no assunto de poderes, vamos falar aqui agora um pouco sobre os poderes, as habilidades e as fraquezas do Venom. O simbionte sozinho, ele não é muita coisa não. Ele consegue fazer uns tentáculozinhos, fazer uma boquinha cheia de dente lá, criar aquelas manchas brancas pelo corpo, mas é só quando ele se junta a outro ser que ele demonstra o seu real poder. Lembrando que, dependendo do ser que o simbionte vai se unir, vão ser gerados poderes diferentes. Então vamos focar aqui no Venom com o Ed Brock.
Apesar da sua força variar de acordo com o hospedeiro, o Venom é capaz de levantar até 70 toneladas, além de ser páreo no combate para personagens muito fortes, assim como o Juggernaut ou o Fanático, depende de como você chama ele aí. Se o Venom tem super força, obviamente que ele tem que ter também uma resistência muito grande, senão ia ficar meio desbalanceado, né? Além dele conseguir suportar ataques bem fortes, ele também consegue receber tiros de baixo calibre a queima-roupa. E ele também ajuda o seu hospedeiro a viver em ambientes perigosos, por exemplo, filtrando o ar, caso tenha algum gás, alguma toxina, ou até mesmo ajudando a respirar embaixo d'água. O simbionte é capaz de curar o seu hospedeiro com muito mais rapidez do que a cura humana normal. E essa cura é tão poderosa que ela cura doenças como o câncer e até ajuda o hospedeiro a sobreviver a ataques, por exemplo, que deceparam metade da cabeça dele ou rasgaram o abdômen dele inteiro. Como eu disse antes, o simbionte compartilha os sentimentos, desejos e memórias com os seus hospedeiros. E ele consegue também replicar eles no futuro, como é o caso do Ed Brock, que quando ele se tornou Venom, ele teve acesso às memórias do Homem-Aranha e também à identidade secreta dele. Essa habilidade faz com que o Venom seja capaz de transformar a sua biomassa em várias coisas que ele quiser, um machado, um escudo, uma foice, além dele conseguir se camuflar se transformando em roupas, tipo uma calça, uma camiseta e uma jaqueta. E esse poder também faz ele simular aquelas teias do Homem-Aranha. E ele também pode perceber partes da sua biomassa que às vezes explodiram, então por perto ele consegue se comunicar com elas e trazê-las de volta para o corpo dele. É bem parecida com o sentido aranha. Inclusive eu acho que foi quando o Homem-Aranha e o simbionte estavam juntos que ele adquiriu essa habilidade. Uma coisa que reforça bastante isso aí é o fato de que o sentido aranha não consegue detectar o Venom. Como seu nome indica, Venom em inglês é algo como veneno, peçonha, alguma coisa desse tipo. O nosso amiguinho ele consegue fazer sair dos seus dentes uma poderosa toxina. Isso ele adquiriu quando o Homem-Aranha deu um pé na bunda dele. Se você pudesse ter um desses poderes, qual que você escolheria? Comenta aí! Além do Homem-Aranha e o Ed Brock, vários outros personagens do universo Marvel já tiveram ali a sua parcela de Venom. Vamos dar uma olhada quais são eles. Em Deadpool Back in Black, o Wade Wilson se deixa tomar pelo simbionte só pra ver no que ia dar. Isso é muita cara dele fazer isso. Tem muita gente que fala que a loucura do Wade Wilson vem disso aí, mas eu tenho minhas dúvidas. Pra quem não conhece, o Mac Gargan é um dos inimigos do Homem-Aranha, ele é o Escorpião. Ele é um assassino sádico e cruel, e o simbionte só fez foi aprimorar esses traços nele. Quando ele tá em modo de fúria, ele fica tão primitivo que ele chega a ponto de comer literalmente o seu adversário. Existe uma tiragem da Marvel chamada What If, que seria e se? Nessa tiragem, você vê como seria o desenrolar do universo da Marvel se em pontos chaves da história os acontecimentos não ocorressem ou ocorressem de forma diferente. Em uma dessas histórias, ao invés de ser o Ed Brock que estava naquela igreja, era o Frank Castle, que é o Justiceiro. E o simbionte se une a ele. E o Castle gostou bastante da ideia. Inclusive, ele fez até uma arma orgânica que nunca acaba a bala. Em outro desses What Ifs, o simbionte procura um hospedeiro mais forte. E é aí que ele encontra o Hulk. Ele dá um pé na bunda do Homem-Aranha e vai lá e pula no gigantão verde. Se ele não fosse parado a tempo, não ia sobrar muita coisa ali do universo Marvel para contar a história. Quando o Mac Gargan foi preso pelo governo dos Estados Unidos, o simbionte foi aprisionado e começou a ser estudado para se tornar um experimento de um soldado super avançado. Porém, sem muito sucesso, porque ele matou o candidato que ia usar ele. E nesse meio tempo, o Departamento de Defesa entra em contato com o Flash Thompson, que é um oficial, e aceita encarnar o Venom. Só que para controlar o Venom, ele precisa de muita força de vontade e algumas drogas lá para poder conter o instinto assassino do nosso querido amigo. Cara, esse é um dos mais bizarros que eu já vi. Na HQ do velho Logan, um Tiranossauro Rex Venom persegue o Logan e o Gavião Arqueiro. Se não fosse o Raio Negro aparecer e dar uma conversadinha com ele, eu não sei o que seria dos caras. Agora sim o bicho pegou. Na história Circle of Four, o Hulk vermelho,
a X-23 ou X-23, caso vocês chamem ela assim. O motoqueiro fantasma e o agente Venom estão perseguindo o Coração Negro, que é só o filho de Satã. Para enfrentar um inimigo nessa altura, o espírito de vingança possui o Hulk vermelho e o Flash Thompson deixa também o Venom ir lá e dar uma encarnada no Hulk vermelho. Assim nasceu o Hulk vermelho Venom motoqueiro fantasma. Gente, teve muito mais personagens da Marvel que vestiram o manto do Venom. Seja em What Ifs, seja em tiragens especiais, sejam em universos paralelos, muita gente mesmo. Então eu vou falar rapidinho aqui alguns para vocês, mas eu garanto que vai faltar algo. Eu vou até fazer uma colinha porque, né? São eles, o Thor, Capitão América, Wolverine, Lee Price, a maioria dos Guardiões da Galáxia, Chrome Stone, Conrad Marcus, Miss Marvel, Spider-Gwen, Dr. Octopus, Ângelo Fortunato, NY e por aí vai. Até o Galactus já virou Venom. Deu pra ter uma ideia do quão o Venom gosta de trocar de hospedeiro, né? E pra finalizar, o universo do Venom tem muitas curiosidades. Só que eu separei 7 aqui que são as mais bacanas na minha opinião. Então bora lá ver. A ideia do Venom veio de Randy Schuller, um leitor e admirador dos quadrinhos da Marvel, que vendeu a sua ideia para a Marvel por $220. Um dos co-criadores do Venom não queria que ele fosse o Ed Brock, e sim uma mulher, que tivesse uma história terrível ligada ao Homem-Aranha, que, por exemplo, tivesse matado acidentalmente seu marido, e ela tivesse dado à luz na rua e acabado perdendo o bebê. E assim que saísse do hospital, o simbionte se conectaria com essa mulher que viraria a Venom. Houve um momento no passado onde não existia muita guerra de universos, e sim eles faziam algumas parcerias, tipo a Marvel e a DC. Em uma dessas histórias, o nosso amigo Viscoso foi para lá em Metrópolis, estava arrasando a cidade e o Super-Homem começou a enfrentar. Só que o curioso é que o Venom começou a dar um pau no Super-Homem, que precisou do Homem-Aranha para ajudar ele a derrotar o Venom. Zoeira, né? À medida que a sua corrupção piora, o simbionte ele começa a ficar mais sádico, mais violento e mais zombeteiro. Ele despreza os seus hospedeiros, sempre procurando alguém mais forte para se unir. E outro ponto que se intensifica quanto mais ele se corrompe é a sua sede de sangue, fazendo até com que ele force o seu hospedeiro a cometer atos de canibalismo. Nem mesmo um personagem como Venom pode resistir a um saboroso e delicioso chocolate. O que acontece é que, como parte da sua intimidação, ele costuma gritar aos 4 cantos que ele vai comer o cérebro de alguém hoje. Isso se ocorre porque ele precisa de um hormônio chamado feniletilamina, que é conhecido como o hormônio da paixão, que também é encontrado no chocolate. Ou seja, uma barra de chocolate pode salvar o seu pescoço. Com tudo que o Venom já aprontou na vida dele, nas histórias dele, essa informação de que ele só fala a verdade pode chocar algumas pessoas. Mas é verdade, ele não se importa nem um pouco em falar que você é gordo, que você é feio e por aí vai. Tá bom, o Venom é mau, mas será que ele é mau o suficiente para se tornar o próprio Satã? O Mephisto achava que sim, tanto que ele marcou o Venom com a Hellmark, que é a marca que mostra os possíveis sucessores de Satã. Calma, o Flash Thompson foi lá, passou a marca pro clone, destruiu o clone, tá tudo beleza, o Satã continua sendo Satã e o Venom não vai ser Satã, pelo menos não por agora. E aí, gostaram do vídeo? Então deixa aquele joinha que ajuda a fortalecer o canal e incentivar a criação de novos vídeos, se inscreve e ativa o sininho para você ser notificado quando sair um novo vídeo. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, para que sua mãe, seu pai, seu tio, seu cachorro, papagaio, quem sabe até o Venom não vê esse vídeo. Já pensou? Então é isso, valeu e tchau, tchau.